Olá pessoal, e aí? Cris Guterres aqui no comando e a gente está aqui apresentando mais um episódio do nosso Novartis Black Network, que é o podcast que traz as informações de saúde para você, sempre entendendo que a gente tem um recorte importante para trazer, que é a saúde da população negra. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a saúde da pele negra. Existem muitas especificidades que não são trazidas à tona e eu vou trazer aqui hoje para você. Eu tenho certeza que tem muita gente, por exemplo, que acredita que pele negra não precisa de proteção solar. Mito ou verdade? Trouxe especialistas para responder isso para você. E vou falar que são especialistas de peso, porque eu estou reunindo aqui pessoas que estão liderando um projeto importante, que é o ambulatório da pele étnica do Hospital Ipiranga. Trouxe 3 profissionais maravilhosos. Eu já vou começar dando esse olá para as pessoas que me acompanham aqui, porque eu trouxe hoje aqui 3 dermatologistas, especialistas em pele étnica, e eu tô aqui, Dr. Anderson Costa. Seja bem-vindo, Anderson. Olá, Cris, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e é um assunto super importante, acho que a gente vai trazer aí insights bem interessantes para o melhor cuidado da pele negra. Bora, eu tô querendo saber de tudo, viu? Você trouxe até cadernetinha aqui, porque esse assunto muito me interessa. Não vou mentir. Sua pele já é maravilhosa já, Cris. Olha, gente, já comecei ganhando o elogio do doutor. Ah, tô no caminho certo, tá? Tô no caminho certo. Você sabe que uma das pessoas que me inspiram muito no cuidado, que não é ainda minha médica oficial, mas que a gente já trabalhou juntas e que me orienta muito de cuidados da pele negra, está presente aqui. Eu tô falando da doutora Camila Rosa. Olá. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com você hoje nesse podcast, falando de pele negra, que a gente tanto gosta. Eu e meus 2 colegas, que a gente tá junto aí nessas missões. E estamos super felizes de estar aqui hoje. Não, hoje esse podcast tá maravilhoso. E para completar essa mesa aqui, somos 4, eu tenho a doutora Mariana Gil Furlanetti. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que a gente precisa trazer mais visibilidade. Muita visibilidade. Aí eu já quero aproveitar e quero começar com você. Queria que você me contasse. O centro do nosso assunto, o nosso assunto começa, na verdade, no momento em que você decide, por iniciativa própria, dar o pontapé no ambulatório de pele étnica, que, por um acaso, tá no Hospital Ipiranga. Me conta essa história aí. Como é que você uniu aí esses 3 profissionais? Bom, o Hospital Ipiranga é o lugar da minha formação. Eu fiz os 3 anos de residência de dermatologia lá. E aí eu queria fazer uma subespecialização em pele negra, pele étnica, né? E não tinha essa disponibilidade aqui em São Paulo. Eu teria que viajar toda semana para o Rio de Janeiro, porque é o único local no Brasil que tem essa subespecialidade. Então eu me inscrevi para fazer lá no Instituto Azulay, né? Com a doutora Kathleen Conceição. Mas ficaria essa lacuna, né, sem esse ambulatório aqui no estado de São Paulo, né? Sim. Na cidade de São Paulo, um ambulatório dentro do SUS que tivesse esse enfoque. Então, conversando com o chefe do serviço, que é o Dr. Cristiano Horta, a gente decidiu abrir um ambulatório com essa subespecialidade, né, voltado para essa população. E aí ele me perguntou, né, como é que ia ser a formação desse ambulatório, e eu achei que seria muito interessante chamar 2 pessoas que eu já admiro, já conheço o trabalho há muito tempo, que trabalham focados nessa área, que é o Dr. Anderson Costa e a doutora Camila Rosa. Que bacana. Quando que vocês começaram? Eu acabei a residência em março, né, desse ano, e aí em maio a gente já começou com os atendimentos lá no Hospital Ipiranga. Anderson, e quando veio o convite da Mariana, você aceitou porque já é um foco do seu estudo, né? A pele negra, a pele étnica, é isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, eu comecei a ter um olhar mais importante em relação à pele negra pela própria procura dos pacientes. Então, muitos pacientes procuravam no consultório por se identificar e a maioria deles tinha complicação de procedimentos realizados por outros profissionais. Olha só. Então, às vezes, o paciente ia fazer uma depilação a laser, ficava ali com uma mancha branca, uma mancha escura
no local de depilação. Eu já fui essa paciente. Né? O paciente ia fazer uma cirurgia, ficava com um queloide, ia fazer um laser para rejuvenescimento, que a gente chama de resurface, e evoluía com discromias, né? Com alterações na cor da pele. E aí, com a procura espontânea desses pacientes, eu comecei a procurar literatura em relação ao assunto. E como é difícil de achar artigos, de achar livros, né? Principalmente em português sobre esse assunto. Então, comecei a procurar nos Estados Unidos, mas mesmo nos livros deles é difícil você encontrar informações. E a partir daí, comecei a me dedicar à pele negra. E aí foi bem interessante o ambulatório, que foi num jantar, né? Foi. A gente marcou e aí a Mariana me contou. Ela falou assim, nossa, eu tô com esse projeto, achei um projeto espetacular, fantástico, né? E sempre tive essa vontade de ter, mas é difícil até da gente encontrar esse espaço, né? Dentro de um serviço acadêmico, dentro de um serviço público, para você montar um ambulatório com esse enfoque. Então, foi uma ideia assim, espetacular da Mari. E eu achei legal que você trouxe essa história de não encontrar documentação, escritos, pesquisas relacionadas ao estudo e os cuidados com a pele negra. Como é que foi a sua formação na faculdade? Você teve professores negros ou até mesmo esse assunto durante a especialização, o assunto pele negra, era uma matéria, uma pasta? Como é que foi isso? Isso é bem interessante, né? Porque se a gente for pensar, a formação de um dermatologista são pelo menos 9 anos. São 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência. Esse é o mínimo. E dentro desses 9 anos não tive sequer uma aula sobre pele negra. Então não é que não teve uma matéria, não teve nenhuma aula. Não teve nenhuma aula. E para vocês também, Camila, você também em nenhum momento. Mesma coisa. E vocês se formam mais ou menos na mesma época? Ou porque a Mariana tá num momento diferente. Ela acabou de dizer que terminou a residência agora. Vocês já são mais experientes, Eu sou a mais experiente da mesa. Me formei já em 2014. E Mari, você também não teve nenhuma aula? Não tive. Mesmo com a formação mais recente, não é um tema que é abordado, de fato, na nossa formação. Ou seja, a gente já começa com um problema na formação desse médico, né? Exatamente. Sim. Existe um gap, né, em relação a discussões, em relação a aulas e até mesmo nos próprios livros de dermatologia. Então, a dermatologia é uma especialidade totalmente visual. A gente parte da morfologia da lesão para poder chegar ao diagnóstico. E um dos sinais principais morfológicos é o eritema. O que é o eritema? É a vermelhidão. Então, por exemplo, quando você vai ver a descrição de uma doença como a psoríase, está lá descrito no livro, que é uma placa vermelha com escama branco-prateada. Mas na pele negra ela não é assim. Não é assim. Não se Exatamente. apresenta dessa forma, né? E vocês sabem que vocês me lembraram de uma coisa que é muito... que a gente viveu na minha família. Nós tivemos um surto de catapora, eu e o meu irmão. Isso há muitos anos atrás, claro, né? Mas a catapora na pele negra, ela faz bolhas de pus que viram feridas, né? E a gente não conseguiu diagnóstico inicialmente porque a descrição da catapora era completamente diferente da nossa, porque haviam categorizado como a única possibilidade de ser uma catapora, a catapora que aparecia na pele branca, que é uma mancha vermelha, completamente diferente, né? Exatamente. Eu já tive paciente meu que chegou falando que a médica que ele foi falou que não dava para saber o que ele tinha porque a pele dele era retinta e ela não conseguia diagnosticar. Um reconhecimento de incapacidade, Exatamente. né? E talvez um desinteresse até, né? Porque nós estamos falando de uma população de mais de 50% de pessoas negras. Os médicos estão se preparando para atender quem? Exatamente. É uma parcela pequena que tem acesso mais integral à saúde, né? Então, a gente vê a discrepância de tempo de diagnóstico das doenças na população negra, que demora muito mais tempo para ser diagnosticado com doença muito mais grave, porque ele demora muito, tanto para ter acesso à saúde, quanto para que a doença seja diagnosticada. E isso, quando vai ser diagnosticada, muitas vezes em momentos já talvez até irreversíveis. O câncer de pele, melanoma, que é uma doença que é mais rara mesmo na população negra, mas quando existe, geralmente são nas
nas palmas das mãos ou na planta do pé. Então, é uma questão que, quando é diagnosticada, quando a pessoa tem um câncer melanoma, ela já vai ser diagnosticada num grau muito avançado, num estadio muito avançado, que já não tem como mais tratar. Porque é uma coisa que não é informada, como se a população negra não tivesse câncer de pele, né? Como se não fosse uma doença incidente. Eu não sabia dessa. Então, na palma da mão ou na sola do pé. Isso, nas unhas, que são... Porque na pele branca, geralmente, é um ponto, pode ser uma pinta. Uma pinta, exatamente. Mas na pele negra também é uma pinta, uma mancha escura, enegrecida, mas que geralmente acomete a palma da mão, sola do pé, as unhas, que são a maior prevalência na pele negra. Então, é uma coisa que não é informada, que nós podemos ter câncer de pele e aonde pode acontecer, como pode acontecer. Não que não aconteça na pele também, mas é mais comum nessas regiões. E aí você trouxe câncer de pele e eu abri o programa falando da história do protetor solar. Porque Sim. eu vou ter que trazer minha meia-culpa aqui, que eu já fui a pessoa que acreditei que eu não precisava passar protetor solar e fiquei na praia horas e horas tomando sol. Não tô nem falando do dia a dia, né? Já tô falando até de um evento específico. E me dei muito mal, porque tive queimaduras feias na pele. E aí, vamos já derrubar logo de começo, Mariana? É mito ou é verdade? Pele negra usa ou não usa protetor solar? É mito, com certeza. Por mais que a melanina ela proporcione uma cobertura melhor, né, da radiação, é 13,4% melhor. A gente precisa usar o protetor solar para combater as outras consequências da radiação. E num momento de mudanças climáticas tão absurdas que nós estamos vivendo na atualidade, protetor solar não é só no dia que tá fazendo sol, né? Não é. Clareou, amanheceu, tem que usar o protetor solar. Amanheceu, passa besunta chuva, a pele. sol, exatamente. Aí tem aquele problema que a gente vive, né, Camila, que é de a população negra também se unir para fazer cobrar das empresas de cosméticos protetores solares mais eficazes, que se adequam melhor à nossa pele, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade que às vezes eu fico esbranquiçada. Sim, quando eu certeza. coloco o protetor solar. E para nossa pele, o ideal é que o protetor tenha pigmento. Então, isso a gente, além de entrar na questão de protetor com pigmento, também nos tipos de pigmento, nos graus de pigmentação, né? Porque nossa pele precisa de uma proteção contra a luz visível, que é um pouco maior, porque a gente precisa proteger da formação de manchas também. Porque o sol, além de queimar a pele, além de dar danos no nosso DNA, ele também estimula a produção de melanina, que é o que faz as alterações de cor, que é as manchas mais escuras, as manchas mais claras. Então, o pigmento e o fator de proteção UVA são super importantes no protetor solar para a nossa pele. Já sabe, né, gente? Usem filtro solar, se protejam e bebam água também, né? Eu queria voltar um pouco na nossa conversa ali, que a gente estava falando da formação do dermatologista, mas na verdade queria ir muito nesse lugar de profissionais disponíveis, né? Anderson, me fala uma coisa aí, ao longo da sua vivência, da sua carreira, você encontrou com facilidade, além de você ter encontrado essas duas pérolas aqui, outras dermatologistas e dermatologistas homens negros? Então nós temos a doutora Kathleen, do Rio de Janeiro. Sim, doutora Kathleen, famosíssima. Eu fui paciente durante muitos anos, doutora Kathleen. Ela é uma inspiração, né, para todos nós. E agora a gente tem outros colegas também que estão chegando. Isso nós ficamos muito felizes, né, em ver essa maior representatividade. Mas realmente, quando você vai num congresso de dermatologia, às vezes um congresso com 6, 8 mil participantes ali, você vê que tem muito pouco dermatologista negro ainda, né? Muito pouco dermatologista, muito pouco médico negro, né? Eu acho que nós enxergamos aqui no país, nos últimos anos, uma abertura maior do número de profissionais médicos, muito em consequência de uma política de cotas que tem permitido que pessoas negras consigam entrar no ensino superior e ocuparem esse espaço que também é um direito delas, mas a entrada é só uma primeira etapa de uma jornada de muitos desafios, né? Como vocês disseram, você ter uma jornada onde você é um aluno numa sala de aula que não te enxerga como um possível paciente.
É a demonstração de que o racismo no nosso Brasil precisa ser transformado. E aí, talvez essa iniciativa, eu acho que talvez não é a palavra, não, com certeza, essa iniciativa do ambulatório é um ponto importante para que a gente consiga mostrar isso para nossa população, né? Mário, eu queria trazer de novo o ambulatório, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente como é que se estrutura esse serviço, né? Quando você chama o Anderson e a Camila, vocês atendem os três lá juntos? Eu queria entender mais como é que é. Sim, a gente atende uma vez por semana, no período da manhã. A demanda de pacientes é pelo CROSS, né? Então segue o fluxo do SUS. Exato. Sistema do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E aí a gente atende no período da manhã, então a demanda que vai chegando, né? E qual é o perfil do paciente que te procura? Bom, a gente está aberto então para pele étnica, né? Não são só pacientes negros. Mas a maioria dos nossos pacientes que procuram na demanda são pacientes negros, né? E aí a gente atende todo tipo de enfermidade, as patologias mais comuns que tem, né? Tanto na pele negra quanto na dermatologia. Uhum. E Camila, me diz uma coisa, esse paciente quando ele chega lá para ser atendido por você, ele tá chegando num centro que é especializado. Aliás, quero fazer uma correção aqui, que no começo eu disse que vocês eram especialistas em pele negra e na verdade vocês são dermatologistas com foco em pele negra, né? Eu usei a palavra de uma forma errada. Mas normalmente quando ele procura um serviço desse, ele já foi em muitos outros médicos? Com certeza, é a primeira coisa que eles falam, que eles já passaram em vários lugares e que eles não conseguiram resolver a questão deles. E assim, os pacientes choram, abraçam a gente, ficam super felizes de estar ali se vendo, né? Porque acaba que me eles conta mais dessa representatividade quando abre a porta. Como é que vocês são recebidos? Não, eles já chegam com um sorriso na cara. Todo dia, Todo né? dia. Alguém fala que legal Tem que você até tá paciente aqui. que quer tirar foto com a gente. Viraram estrelas. Eu dei o nome pra criança, meu nome pra gente, que maravilha. Sim. Conta essa história dessa paciente pra gente. Eu tava no R1, né? No primeiro ano de residência. E aí eu atendi uma paciente negra, era ela e a mãe dela. E a mãe dela tinha um câncer de pele que era importante, né? E ela tava lá pra gente avaliar também as lesões. E aí ela entrou na sala e falou, nossa, que bom que você tá aqui, é muito bom ver você aqui. Né? Você entende o que eu tô falando, né? Eu falei, eu entendo. Aí a gente descobriu a gestação, assim, em algumas consultas pra frente. Ela falou assim, o nome da minha filha vai ser Mariana. Não. E aí até hoje eu tenho muita amizade, assim, com eles. E como é que você se sentiu quando você recebeu essa informação? Não, pra mim foi muito importante, né? Porque a gente se depara com as duas coisas, né? Durante exercendo a profissão. Tem pacientes que vão chegar e te questionar 1000 vezes se você realmente é o médico, né? Em vários serviços. Mas também tem essa parte que é a melhor, mas que traz recompensas pra gente, sabe? De se identificarem, de ter a representatividade, de você estar ali e entendendo muito mais, assim, o que tá acontecendo com o paciente. E pra você, Anderson, como é que é esse contato aí com o paciente? Não, é um contato muito valioso, né? A gente vê que o paciente ele se sente mais à vontade, né? Então, tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, nossa, procurei uma determinado médico ou médica e ela falou que por a minha pele ter muita melanina, por eu ter a pele negra, eu não poderia fazer nenhum procedimento, né? Ou o contrário, eu fiz algum procedimento e tive uma complicação. Né? Então, assim, o paciente, ele quando entra no nosso consultório, ele se sente mais acolhido, ele sente que é alguém que também sofre, literalmente na pele, as mesmas dificuldades, né? Então, isso é muito legal. E até foi bacana, assim, que eu comecei a estudar mais sobre pele negra pela procura espontânea dos pacientes. Né? Então, essa procura me fez, não, preciso ajudar esse paciente, realmente a gente começa a perceber as particularidades, as diferenças biológicas que a gente tem em relação à pele. E uma das grandes dificuldades na dermatologia é a falta de dados. Uhum. Isso na dermatologia em geral, não? Ou a falta de dados com relação à população negra. Então, até esse foi um motivo, um dos pilares que a gente quer com esse ambulatório, é que a gente tenha dados científicos para conseguir cuidar melhor, né, da nossa população.
Porque você vai ver alguns estudos científicos, por exemplo, para desenvolvimento de medicamento, você tem ali no estudo, às vezes, 2.000, 3.000 pacientes, um estudo super grande, tem 4, 5 negros. Olha isso, né? Então, você vai ver aqueles dados, você não consegue saber se aquela medicação tem a mesma segurança e efetividade nesse grupo de pacientes, né? Então, a ideia do ambulatório também é essa, que a gente consiga ter dados, ter informações, saber como que os medicamentos respondem, né, na população negra. Será que existe alguma diferença? Será que existe alguma diferença de efeito colateral? O diagnóstico, por exemplo, tem uma doença que a gente vê bastante lá no ambulatório, que é a rosácea, né? Rosácea, isso. E Eu sempre vejo exemplos em pessoas brancas. Eu, por exemplo, não fazia ideia que uma pessoa negra tem rosácea. Tem rosácea, só que não fica sabendo que tem. Porque não recebe o diagnóstico. Porque realmente a maioria das pessoas, e a maioria também dos profissionais, acreditam, não, rosácea não existe na pele negra. Porque geralmente vê só aquela bochechinha rosa, mas assim, os sintomas a pessoa negra vai ter, ela só não vai demonstrar o eritema, mas vai vir com sintomas, com as alterações na pele. Então é mais difícil. Também a documentação fotográfica, né? A gente não consegue ter fotos mostrando. Nosso objetivo também é esse, a gente documentar bem as doenças, as alterações, para que isso sirva de banco de dados. Para melhorar esse acesso, melhorar os estudos e que mais pessoas consigam identificar as doenças na pele terem negra. mais acesso a esses estudos, né? Olha só, Cris, que interessante. Até falando nessa questão de imagem, nessa questão de educação. Tem uma paciente que ela me procurou com lesões já há 10 anos. E ela é 10 anos. Ela é uma advogada de sucesso aqui em São Paulo, então ela tinha acesso a dermatologistas particulares, já tinha consultado 11 médicos nesse período de 10 anos, e ela não tinha tido diagnóstico. Inclusive, ela estava fazendo um tratamento como se fosse líquen plano, que é uma doença dermatológica, né, imunomediada, enquanto na verdade ela tem o diagnóstico de psoríase. E aí, olha só. Então ela acabou tomando corticoide, tendo complicações por causa dessa medicação, e depois de ter feito o diagnóstico de psoríase, ela começou o tratamento adequado e hoje ela está sem nenhuma lesão, mas sofreu aí por 10 anos por falta de diagnóstico. Até encontrar o diagnóstico correto. Essa é, pelo jeito, então, uma das grandes dificuldades da população negra que consegue acessar o sistema de saúde, porque a gente tem vários entraves. A gente tem uma grande população que nem consegue chegar a acessar, embora a gente esteja num país onde a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é um sistema que tem uma funcionalidade e uma presença importante na vida das pessoas, da nossa população. A gente está num país desigual, então nem todo mundo tem acesso a um serviço de saúde particular, mas ainda assim ele não atende a toda a nossa população. E aí, quando ele consegue o atendimento, muitas das vezes o diagnóstico está errado, porque a gente foi lá no começo e falou que durante os 9 anos de estudos para se tornar um especialista em dermatologia, sequer uma aula vocês tiveram. Se o paciente do SUS conseguiu acessar um dermatologista, né? Porque assim, são muito poucos os dermatologistas e geralmente eles vão no clínico geral. Se o dermatologista que estudou pele sabe ver lesão, já não consegue identificar várias questões na pele negra, imagina o clínico que já não tem esse enfoque. Então vai atrasando muito mais esse diagnóstico. Né? O diagnóstico, né? Sim. E qual que é a maior queixa dos pacientes que procuram lá o ambulatório, Mariana? Tem uma prevalência? A gente está atendendo bastante paciente com eczema, que é muito comum na população negra. E o que é o eczema? Como é que a gente identifica? Tem algumas lesões que são dentro da dermatite atópica, por exemplo, e aí então são placas, na verdade, é difícil a gente falar para a população em geral, né? Mas que o paciente sente bastante coceira na região, e aí pode ficar com fissuras, né? Rachaduras, como fala o termo mais popular, né? E aí nem sempre tá vermelho no paciente com a pele mais, com fototipo mais alto, né? Como estaria numa população em geral, como a gente aprende, tá?
E aí, são condições que são crônicas, que demoram também para o paciente ter diagnóstico. O paciente que tem dermatite atópica, que é negro, ele tem 7 vezes mais chance de procurar o serviço de saúde, né, por conta dessa queixa, né, e nem sempre, às vezes o diagnóstico é demorado mesmo. Aí sempre são as populares alergias, que colocam tudo num Tudo bloco vira uma de alergia. mas na verdade são doenças inflamatórias da pele que têm os seus diagnósticos e tratamentos específicos, né? Então fica tratando como se fosse alergia, nunca tratada a doença de maneira correta. E aí é até interessante, Cris, só trazer, a dermatite atópica é uma das doenças mais comuns, né? E na população negra ela até é mais intensa. Sério? Sim, a gente tem dados assim de que a prevalência é maior e que também a extensão de pele afetada é maior. E aí você vai ver a descrição, por exemplo, a dermatite atópica é descrita como uma doença eritematosa, descamativa, ou seja, vermelha que sai escama, que afeta as dobras. E a gente vê muitos pacientes com dermatite atópica, às vezes no corpo inteiro, e só a dobra não afetada. Olha, Porque a própria topografia da doença pode ser diferente na pele completamente negra. diferente. E o que causa essa doença? O que faz com que a população negra seja mais afetada? Provavelmente fatores genéticos, né? Então a gente sabe que existe uma predisposição genética para um grupo de doenças que se chama atopia. Então a atopia entra a rinite, a bronquite e a dermatite atópica. E se você tem uma pessoa na família com alguma dessas doenças, você tem uma chance maior de ter algumas das 3. Então, provavelmente tem algum fator genético. Além disso, a gente sabe que a pele negra, ela tem a tendência, a pele do corpo, a ser mais ressecada. Porque a gente tem uma quantidade Muito menor. Menos lipídio De na lipídio. nossa É menos camada. lipídio. Então, aquilo que a minha mãe falava, assim, se não vai sair com essa canela russa, Quem não escutou? é lipídio que tá faltando na minha canela. A perda de água também transepidermica é maior. Tá, nossas células mortas, vamos falar assim, a camada que fica superior na pele, ela é mais compacta, então tem pouco lipídio, pouca gordura ali. E a gente perde mais água, então desidrata mais e é menos hidratado. E aí, isso faz com que a gente fique mais ressecado e fica com Fique essa canela russa. Russo. Sua mãe gritava isso pra Oh, você? Quem não Muito come bem. junto? Quem é a pessoa negra que não ouviu que tinha canela russa? Até hoje eu falo, nossa, minha canela tá russa. Eu também. Você acha que eu falo direto pro meu filho? Menino, essa canela russa aí passa um creme. então nós temos menos ceramidas, né? Tem até a alteração numa proteína que é a filagrina, que também é mais comum de ter na pele negra. Então são várias alterações que levam Peraí, é muita coisa nova. Peraí, é muito tema. Já tô bugando aqui. Eu tô aproveitando o podcast pra já passar em consulta. Eu quero entender o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu não tenho. A filagrina eu me perdi. A filagrina é o nome da proteína. Assim, tem algumas alterações genéticas que predispõem a pessoa a ter a pele muito seca. E uma dessas alterações pode ser na filagrina. Tá? Tá. E aí, por exemplo, são casos que a gente vê de dermatite atópica mais graves, né? Aquela pele que fica seca parecendo escama de peixe, tá? Que a gente chama de ictiose. Meu pai tinha isso. E meu pai sofreu também. Meu pai já é falecido hoje. Sofreu na busca de um tratamento. E uma pessoa com acesso a bons médicos, indo em vários médicos durante muito tempo e não conseguindo encontrar uma solução. Exatamente o que vocês escreveram. Uma questão super importante é a questão da hidratação. A pele negra precisa de muita hidratação no corpo. E no rosto muita água. também, apesar de a gente ter um pouquinho mais de oleosidade, porque nossas glândulas de gordura são um pouquinho maiores, elas produzem mais As sebo. minhas são imensas. Meu nariz já deve estar brilhando aí. Eu Mas, tenho assim, as maiores glândulas, eu acho. do mundo, né? É. Aí a gente tem essa oleosidade, mas oleosidade não quer dizer hidratação. Então, nós precisamos Isso eu hidratar. aprendi com a doutora Camila. A doutora Camila me ensinou isso, porque eu acreditava que minha pele era muito oleosa. Então, eu não vou passar hidratante, porque vai ficar mais. E aí, eu aprendi com a Camila, já há muitos anos isso. Desde que eu conheci a Camila como influenciadora. A Camila é uma médica que utiliza as redes sociais dela para trazer algumas dicas, né? E aí, eu falei, gente, eu vou seguir esse negócio, vou começar a hidratar. E mudou completamente
o dia a dia da minha pele. Hoje eu já sou uma pessoa que busquei mais orientação, passei por outros profissionais que me disseram, olha, você vai fazer assim, vai fazer assado, essa é a sequência. Escolhi lá meu skincare, né, de preferência, com poucos produtos, porque eu não sou essa pessoa que passa um monte de produto no rosto e tal, mas eu entendi a importância da hidratação. Então hoje eu não tenho a pele mais tão oleosa, e não só a hidratação dos produtos, né, Camila, mas a própria água, o quanto a gente negligencia a quantidade de água que a gente tem que beber no dia a dia, né, Anderson? Com certeza. E é importantíssimo, para você ter a pele hidratada, você precisa ter água. Se você está desidratado, o seu organismo como um todo, como que vai ter hidratação para a pele, né? Um ponto também que eu acho que é interessante, dentro disso que a gente está discutindo, é a questão que o time, né, o momento de tratamento na pele negra também é muito relevante. Então, por exemplo, você pega um paciente com acne, ou seja, uma paciente que está com espinha. Um paciente que tem a pele muito clara, geralmente depois que você trata as espinhas, ou seja, depois que você trata as lesões, aquelas que doem, que saem pus, né, inflamadas, o paciente já fica com a pele normal, né? Essa pele ela não fica manchada, tá? Às vezes pode ficar com cicatriz, mas não fica com mancha. A mancha não a é cicatriz comum. A gente vê bastante gente com cicatriz algumas vezes. Mas a mancha não. Então, às vezes você tem um paciente com pele negra que não tem tantas lesões de acne, então não é aquela acne que a gente fala de nódulo cística, que forma bola no rosto, que vai formar cicatriz. Porém, é uma acne que a gente chama de grau 2, que é aquela que já forma a bolinha. E o paciente, se ele não for tratado no momento adequado, fica a mancha. Então, mesmo ele recebendo depois o tratamento para espinha e conseguindo tratar as lesões ativas, ele permanece com as manchas que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Tá? E essas manchas depois, no futuro ele consegue retirar? Agora, tantos anos depois, eu tive acesso a um dermatologista que estuda a pele negra, eu vou tratar essas manchas que eu tenho aqui no rosto. Sim, há possibilidade de tratamento, tanto com cremes, né, tratamento tópicos, como até com procedimentos, como peelings e lasers. Mas é muito importante que o tratamento seja feito no momento adequado, né? Ou seja, o diagnóstico e o tratamento no momento adequado são super importantes. Mesmo doenças como dermatite atópica, psoríase, que hoje a gente tem tratamentos bem modernos em que a pessoa fica sem nenhuma lesão. Eu tenho pacientes que eu trato, dou medicamento, o paciente está sem nenhuma lesão. Ele volta no consultório e eu falo, como que você tá? Aí muito interessante, o paciente fala assim, doutor, não melhorei nada. Eu falo assim, por favor, vamos examinar. E quando examina, ele está sem nenhuma lesão ativa. Então, se você for pegar, por exemplo, a bula do medicamento, ele chegou na resposta desejada. Só que o paciente não se sente curado, não se sente bem, por quê? Por causa das manchas residuais. Das manchas, ele queria que as manchas saíssem. Ele continua sem ir até a piscina, ele continua sem ir até a praia, ele continua sem vestir um shorts. Tem até alguns estudos interessantes que mostram que as manchas, por exemplo, pós-espinha, incomodam mais do que a própria espinha. Olha só. Agora, com tudo isso, Anderson, que você trouxe, a gente pega um momento aqui da nossa conversa que a gente falou muito de problemas que a gente tem, né, buracos que a gente tem, tanto na formação do médico, quanto no nosso sistema de saúde. Qual é o caminho que você enxerga para que a gente tenha essa mudança hoje no atendimento à saúde da população negra e, claro, que especificamente pensando em pele, que é a nossa conversa aqui? Eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento de que há essa necessidade, né? Então, reconhecer de que a pele negra ela tem suas particularidades, que essas particularidades precisam ser estudadas e precisam ser levadas em consideração no momento do tratamento. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é investimento em pesquisa, né? Então, a gente já vê alguns movimentos, principalmente nos Estados Unidos. Lá a gente tem até uma instituição que é a Skin of Color Society, né? Que vem promovendo, tentando fazer com que as instituições, com que as faculdades, os laboratórios, eles invistam em pesquisa em pele negra, que quando eles forem desenvolver algum medicamento, algum produto, que eles coloquem pacientes negros dentro do grupo de pacientes que vão participar daquele estudo. E isso é uma regra lá? Não. Na verdade regra. É um protocolo, como não sei nem se a palavra seria
seria um protocolo, mas a gente ainda está trabalhando talvez com bom senso de determinados profissionais, né? Nós falamos de Brasil, mas isso é uma guerra. Não é algo que é presente só aqui, porque a gente aqui no Brasil, a gente gosta muito de fazer comparações com outros países e principalmente com os Estados Unidos e com a Europa, né? Mas acho que os Estados Unidos, quando a gente fala de população negra, tem sido o nosso principal referencial, né? Então, a impressão que eu tenho aqui quando eu vejo médicos como a doutora Kathleen, que foi se formar fora do Brasil, né? Foi estudar a pele negra lá nos Estados Unidos, é que lá eles estariam extremamente adiantados e que isso já não seria um problema para eles. Não, de jeito nenhum. Não é essa a realidade. Quando né? a gente vai lá no congresso da Skin of Color, é a mesma coisa, é a mesma discussão, querendo representatividade nos estudos, querendo representatividade na indústria, para que tenha, que a pele negra esteja inserida em todos os trâmites da medicina, né? Ô Camille, você acha, em se tratando de Brasil, que a gente tem um país extremamente desigual e que a gente sabe como a estrutura racial vem trabalhando ao longo de todos esses séculos para a exclusão da população negra, contar só com o bom senso dos profissionais, das entidades, das instituições, será que vai ser suficiente para que a gente consiga fazer uma transformação? Eu acho que não. Eu acho que tem que acontecer o que nós estamos fazendo aqui, né? Nosso próprio grupo começar com os estudos dentro mesmo da nossa população negra de médicos, para que isso seja difundido, que a gente participe de congressos, de aulas, de podcasts, assim, para que a gente consiga difundir esse conhecimento que a gente vai adquirir e que mais pessoas fiquem cientes de que isso existe e de que pode ser desenvolvido cada vez mais. E a gente está aqui fazendo uma discussão que é extremamente válida, porque nós estamos aqui discutindo algo que faz parte de um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A gente está falando de integralidade, a gente está falando que toda a população merece um atendimento de saúde. É importante que os profissionais, que a população, que as instituições reconheçam que a gente precisa ter equidade quando a gente olha para as especificidades da nossa população, né? População negra tem especificidades completamente diferentes da população não negra. E aí eu queria trazer aqui um pouco, Mari, queria voltar lá na nossa conversa do ambulatório, porque você falou que vocês não atendem só a população negra. Queria entender que outras populações vocês atendem e se vocês já têm uma ideia aí, desde maio que vocês estão, são 6 meses de ambulatório aí fazendo esse atendimento fantástico para a população. Quantas pessoas já passaram por lá? Eu acredito que umas 100 pessoas, assim, entre 90 e 100 pessoas. A gente tem um fluxo de mais ou menos 4 pacientes por dia, assim, pelo período da manhã. Eu acho importante a gente salientar aqui, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem pensar assim, poxa, 6 meses atenderam 100 pessoas, muito pouco para um universo que a gente está, vamos considerar aqui São Paulo, que é um universo de uma cidade de milhões de habitantes. Mas nós estamos falando de 3 médicos que se uniram numa iniciativa para atender a população. E além do ambulatório, vocês já têm os atendimentos aí de todo dia, os compromissos com estudos, com consultório, com outros locais onde vocês trabalham. Sim. Então a gente está falando, na verdade, de uma vitória aqui no podcast. A gente garantiu o acesso, né, a 100 pessoas que precisavam desse atendimento mais especializado. E a maioria das populações, das pessoas que procuram são pessoas negras, mas que outras pessoas também já procuram um ambulatório. Bom, a gente não teve essa demanda ainda espontânea, mas é interessante a gente falar que é a população com a pele étnica. Então, entram os indígenas, entram os orientais, né? Então, as pessoas com a pele mais pigmentada ali da região da Ásia, né? Que seriam os descendentes daquela região. E aí, são pessoas que podem acessar o ambulatório também, né? Que a gente não tá só com a população negra. Que é mais amplo. A pele oriental, ela se comporta muito parecida com a nossa pele com relação a manchas, a discromias. Porque os orientais também têm uma quantidade de melanina mais alta, né? Isso. Então, assim, nós temos muitas características em comum. Mas, Camila, quando a gente falou aqui, a gente trouxe aqui algumas das enfermidades que acometem a população negra, algumas são muito parecidas também com a população oriental? Uma questão muito importante é o melasma.
que acontece bastante nas duas populações. Nas duas populações, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, negras, que reclamam bastante de melasma e que acabam, muitas vezes, as mulheres principalmente, porque é mais comum a maquiagem ser usada pelas mulheres, recorrendo para maquiagem, né? E não ao tratamento, né? A maquiagem no melasma é um tratamento. Vai bem, maquiagem é um tratamento, então me conta mais. Vai bem. Vai bem? Sim. É bom usar a maquiagem? Sim, pela questão que eu falei lá atrás da nossa pele precisar de proteção contra a luz visível e UVA, que vão piorar as manchas. E hoje todos os tipos de base, não sei se a gente pode usar a palavra todos, mas a maioria dos tipos de base, por exemplo, ofereceriam essa proteção. Mas o próprio pigmento mesmo é que gera essa proteção, uma proteção física também. Entendi. Então a gente usa o filtro solar e às vezes a pessoa pode até usar a base mesmo, mas usando um protetor solar adequado, usando a base para fazer essa função de barreira física. De barreira física do melasma. Melasma protegidinho, então. Exato, é uma doença que não tem cura, a gente controla. É crônico, a gente tem que e deixar não isso tem claro. retorno. Eu tenho melasma, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que adquirem melasma durante a gravidez. Sim, muito comum. Tô fazendo tratamento de melasma, na ideia de que vai sumir. Isso some, o melasma some? A gente consegue controlar bem a doença, né, com alguns tratamentos, mas é importante saber que é uma condição que é crônica. Então, às vezes, algum deslize, né, um pouco ingrato até, mas algum deslize vai fazer piorar, pigmentar, aumentar mais. Porque a palavra crônico, né, Anderson, ela dá uma ideia de algo urgente, importante, perigoso, uma doença... agora me faltou a palavra, mas na verdade não tem solução. É algo que você tem que tratar sempre, né? É isso que é importante. Vai te acompanhar a vida toda e você precisa tratar sempre. Precisa tratar, não vai ter jeito. O tratamento do melasma ele é contínuo e até é interessante esse assunto do melasma, que mostra um pouco assim, falando sobre o ambulatório, né? Nosso trabalho lá é um trabalho voluntário, né? Que a gente faz. Isso, eu ia te fazer essa pergunta. Eu queria saber como é que é esse trabalho. Se vocês são funcionários do ambulatório, funcionários do SUS, não? Nada. O nosso trabalho é totalmente 100% voluntário, né? A gente não recebe nada, nem o estacionamento, nada. Mas, e a gente, assim, depende muito de ajuda para poder fornecer, inclusive, o tratamento para os pacientes. Porque, por exemplo, falando em melasma, um tratamento de melasma acaba sendo algo caro, né? O próprio protetor solar é caro, né? Os agentes uniformizadores de pele, né? Sim. Também são caros. Então, muitas vezes a gente pede para a indústria alguma doação de produto para conseguir fazer o tratamento desses pacientes. A gente está até agora com um projeto que a gente tem 20 pacientes em tratamento de melasma e a gente pediu para uma empresa emprestar para a gente um laser para poder aplicar nesses pacientes. E vocês conseguiram? Sim. A gente conseguiu esse empréstimo do laser durante alguns dias para a gente fazer esse tratamento desse paciente, porque o ambulatório ele não dispõe de laser, o SUS também não disponibiliza, né, nenhuma máquina para a gente utilizar. Então, nosso trabalho acaba sendo também dependente, que a gente estava falando do volume, da quantidade, dependente também desse auxílio de outras empresas, né? Ou seja, vocês estão fazendo um trabalho lá maravilhoso. E eu adorei que você falou de coisas caras, porque tem até um meme, né? Você vai no dermatologista, tem a ideia de que o dermatologista só receita produtos caros, que é impossível, não vou no dermatologista. Camila, isso é real? Então, a culpa não é nossa. Olha, Camila, já fugindo Olha, Camila, na verdade, a gente tenta sempre um tratamento que seja efetivo com um bom custo, né? Um bom custo-benefício. Porque assim, é muito caro mesmo. Se a gente fizer tudo corretamente, usar os produtos, principalmente protetor solar. Geralmente uma pessoa usa um tubinho de protetor solar, dura 6 meses, 7 meses. Isso não tá usando protetor solar. Não tá usando corretamente, tem que usar, né? Um frasquinho por mês, se usar bem, se reaplicar, se aplicar a camada correta. Então, assim, é uma questão de a gente tentar gastar o mínimo possível, mas que a gente tenha resultado. Porque não adianta nada a gente passar produtos que vão ter um custo mais baixo que não seja efetivo. Então, o custo efetivo tem que estar presente.
Ou seja, a receita do dermatologista vai continuar sendo cara. Infelizmente. Na verdade, a gente precisa aí de algumas possibilidades para que a população tenha acesso. Vocês foram atrás de laboratórios, estão trazendo aqui a discussão no podcast de que precisam de parceiros, de que é necessário parcerias para que a gente consiga atender essa população que nós estamos atendendo sem receber financeiramente por isso. É uma iniciativa nossa, um trabalho voluntário que nós estamos fazendo, já atendemos 100 pessoas em 6 meses, estamos conseguindo equipamentos fora do SUS, porque o SUS não dispõe. Vocês estão muito interessados. E não só fazer um serviço para essa população que está sendo atendida, mas é um serviço para a população em geral, porque vocês, como vocês mesmos disseram, vocês estão produzindo dados que vão auxiliar no tratamento futuro de outras pessoas, né? Então eu quero muito, assim, dar parabéns para vocês, por esse serviço que vocês estão fazendo, agradecer vocês, porque eu sei que isso em algum momento vai chegar em mim. E eu me sinto tão mais tranquila de saber que eu sou uma mulher negra, e a minha família é negra, e que a gente vai poder contar com informações mais claras e coerentes de como cuidar da nossa saúde. Isso faz muita diferença para a nossa população, né? Com certeza. Porque pode parecer que só pele é estético, mas assim, a saúde da pele, uma pele bem cuidada, ela tem um impacto tão grande na saúde mental. Na saúde mental, na autoestima de qualquer pessoa. Na autoestima, que isso assim, a gente consegue ver, igual hoje mesmo, a gente estava fazendo comparação de uma foto de uma paciente que nós atendemos, que nós fizemos um tratamento, a primeira foto dela, você vê, a pessoa tá com o olhar baixo, a pessoa tá sem brilho mesmo no olhar. E hoje a gente olhando a nossa foto, que já era uma comparação, é assim, uma outra energia, um outro brilho no olhar, um brilho na pele também, que isso tudo se reflete. Assim, né, quando a gente vê algumas aulas até na dermato, o paciente antes e depois, a feição, o sorriso que tem no rosto, assim, é uma coisa que impacta muito na gente. Então, a dermatologia não é só estética, a dermatologia é principalmente doença, e isso tem muito impacto na saúde mental e física das pessoas. E, gente, eu queria saber se tem mais queixas que a população negra traz para vocês aí no consultório e que normalmente não é uma queixa de uma pessoa não negra. Tem, Camila? Uma questão super importante é a questão do cabelo. Ai, cabelo é. Falar de cabelo é uma questão delicada e nós temos algumas doenças do couro cabeludo que são específicas, principalmente a questão da atração. A atração não é específica da pele negra, pode acontecer sempre que a pessoa tiver uma atração por um período prolongado, mas é mais comum, porque nós usamos muito penteados, temos as tranças, temos as laces, cola, então isso tudo pode gerar alopecia de tração. Isso dentro do nosso ambulatório é uma questão muito legal, porque quando o paciente chega, geralmente a gente tem várias questões com o cabelo, né? Desde que a gente nasceu, já tá ali desde criança, nessa luta com as nossas mães. Uhum. E as pessoas têm uma questão, quando chega num consultório, não tem a liberdade de falar do cabelo, a liberdade de retirar a lace, a liberdade da pessoa tocar nas tranças dela, no dread. Então, é uma questão muito delicada que as pessoas se sentem super abertas no nosso ambulatório. No ambulatório, porque o preconceito com relação ao cabelo crespo, ele é muito grande. Sim. A ideia que foi colocada na população de que o nosso cabelo, além de ser feio, é um cabelo que não é cuidado, é um cabelo que não é limpo, que é sujo. E isso é uma mentira. Sim. Isso é uma inverdade. Então eu, por exemplo, eu enfrentei uma alopécia de tração, ainda enfrento porque eu utilizei muitas tranças, muito alisamento, muitos entrelaces para esconder o meu cabelo, porque em um determinado momento alguém disse que eu não era bonita com aquele cabelo crespo. E eu faço o tratamento e eu sei quando você fala, Camila, essa coisa de se sentir à vontade com um profissional para tocar na sua cabeça, isso é muito importante. É muito importante. Mário, eu vi que você estava concordando, você vivencia
vivencia isso no consultório? Sim, é muito interessante quando o paciente chega e vê que eu tô com trança, por exemplo, né? São vivências muito parecidas. Né? Diga-se de passagem. São vivências muito parecidas. O paciente se sente à vontade para soltar o cabelo, né? Tirar a prótese, como a Camila falou, e deixar tocar, né? A gente conhece a textura, são texturas diferentes, né? Que às vezes um médico que não tem essa vivência, ele vai ser uma barreira a mais, assim. Uma barreira muito grande, muitas vezes até a maneira como você se refere ao cabelo. Tem uma coisa que as pessoas falam, às vezes, quando eu tô com trança, isso que você coloca na cabeça, como é que você olha pra minha cara e fala que é isso que você coloca na cabeça? Como é que você lava? Como é que lava? É extremamente violento. É muito violento. E muitas vezes, aí eu não tô num bom dia, porque isso é uma microagressão. Eu tô ouvindo isso a vida toda. Sim. Naquele dia eu dou uma má resposta, aí eu virei a nervosa, raivosa, agressiva. Sim. Ai, mas eu só queria saber do cabelo dela. Mas existem alguns limites que precisam ser estabelecidos e que eu mereço que eles sejam preservados para que eu me sinta bem. Sim. E até mesmo as pessoas, as mulheres que recorrem ao alisamento, né? Porque é muito fácil você chegar num consultório e ter uma médica branca, enfim, e falar, não pode alisar mais, né? Assim, a gente não vai nunca mais alisar mais. A gente sabe quais são as questões sociais envolvidas nisso. A gente sabe como falar, né? Como abordar isso de outra forma, né? Na verdade, a gente não proíbe. Sim. Não proíbe de usar Orienta trança. que não é tão bom. Nós só tentamos orientar e se a pessoa falar, não, eu quero alisar, a gente orienta a redução de danos. Como ela pode fazer o intervalo de tempo que ela pode fazer os alisamentos, ela pode pintar e alisar, como que ela faz, os produtos que ela vai utilizar para minimizar os danos na haste, no fio, no couro cabeludo. Então, tudo isso tem que ser conversado e não imposto, né? Fala assim, alopecia de tração, tira a tração, ponto. E assim? acabou, Não né? existe. Porque nem sempre é assim, né? Sim. É uma questão que é comum a todas nós, né? Então, a gente tá Não, é uma sempre na questão pele muito do paciente. sensível essa Sim. questão do cabelo, principalmente para mulher negra. É também para os homens negros, porque se não fosse, nós não víamos tantos homens negros que raspam o seu cabelo, né? Que é para esconder o cabelo crespo. Mas a gente sabe o quanto é importante que a gente tenha profissionais aí que saibam lidar com isso para a população negra. Anderson, a gente tem outras queixas aí que a gente pode citar? Eu acho que tem 2 pontos interessantes. Eu não queria perder essa oportunidade de falar de uma doença, que o nome é meio estranho, mas a doença Lá vem você com essas palavras. não é tão rara, não. Chama hidradenite supurativa. Olha aí, ó. É Vamos uma lá. doença que é muito comum na população negra, e especialmente na mulher negra. E muitas pessoas têm, só não receberam o nome ainda, só não sabem que tem. Sabe aqueles furúnculos que surgem na axila, que surgem na virilha? Aí a pessoa tem um furúnculo, logo depois tem outro, depois tem outro. Alguns furúnculos nunca cicatrizam, ficam drenando o pulso. E a diferença do furúnculo para um pelo encravado é fácil de identificar? Porque quando você Não. fala, sabe, aqueles Não. furúnculos, eu não sei. Como é que eu identifico isso? Que, na verdade, o pelo encravado, ele vai ser ali, localizado. Encravou o pelo e resolveu. resolveu. O furúnculo é algo que se prolonga. Na verdade, assim, existe uma doença de pele que é uma furunculose ou um furúnculo isolado e que a pessoa tem uma inflamação, por exemplo, na axila. Mas ela vai tomar um antibiótico, ela vai drenar E aquele aquilo furúnculo e aquilo vai resolver. Mas existe essa doença que é a hidradenite, em que o próprio sistema imunológico da pessoa leva a essa inflamação. Então a pessoa vai e drena um furúnculo. Passa 1-2 meses, tem uma outra lesão. Aí tinha na axila direita, começa a ter na axila esquerda. Depois passa a ter também ali na região perianal. Passa a ter na virilha. E isso é um processo onde a pessoa às vezes fica durante muitos e muitos anos sem ter o diagnóstico adequado. E aí, como ela não tem o diagnóstico adequado, fica só tomando antibiótico e fazendo drenagem e não toma outros remédios que são específicos para esse problema. Então, isso que eu acho que é muito importante. Se você toda hora tem um pelo encravado, toda hora você tem um furúnculo, um nódulo, um cisto, você procure o dermatologista, converse com ele, que pode ser que você tenha essa doença. E às vezes fica no mesmo lugar, vai e volta, e aquele lugar vai só aumentando, que a gente chama de túnel, que vai ligando um no outro, aí tem um do lado do outro que tem um caminhozinho no meio, e vai aumentando a extensão da doença ao longo do tempo. E geralmente esses são os pacientes que vão no pronto-socorro.
Eles E aí no pronto-socorro, não chega no dermatologista. Tá com furúnculo. Aí o médico no pronto-socorro vê somente aquele lugar ali localizado, vê só a axila que está inflamado naquele momento, dá um antibiótico e vai para casa. Aí ele resolveu aquilo. Vai no outro, que é outro médico. Ele vai lá, não é a mesma pessoa que atendeu ele, que não lembra, que não vai saber que ele já teve ali, ele não vai falar também. Então vai arrastando a doença e ela vai ficando cada vez mais grave e mais difícil de tratar também. Mas ela pode causar uma outra doença, porque existem doenças que não tratadas geram outras, né? Sim. Ela até pode causar infecções mais graves, né? Mas a própria doença, ela é muito grave e incapacitante. Porque como fica drenando pus e aquilo fica inflamado, a pessoa sente muita dor. Muita dor. Então ela não consegue nem levantar o braço, às vezes não consegue andar direito. E o quadro cada dia vai ficando pior. Né? E quando você tem a formação que a doutora Camila tão bem trouxe de túneis, de fístulas, esses túneis e fístulas precisam ser retirados cirurgicamente. E às vezes são cirurgias amplas, grandes, difíceis, que levam bastante tempo para a recuperação. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito antes que tenha a formação de grandes quantidades de túneis, de fístulas. Então acho que esse é algo que a gente traz. E outro ponto que eu queria trazer é que assim, um dos fatores estudados na dermatologia é o impacto das doenças na qualidade de vida do indivíduo. Sim. E é interessante que quando a gente avalia a população negra, indivíduos com a mesma doença, com o mesmo grau de acometimento, ou seja, a mesma gravidade, o impacto na qualidade de vida do paciente maior. negro é maior. E como é que a gente chega a visualizar? Como eu consigo visualizar isso? Tem algum exemplo que você me dê? Sim, tem até um paciente que eu atendi esses dias que ele me trouxe essa questão, que ele está com uma dificuldade grande de conseguir um trabalho, mesmo tendo uma formação muito boa. E ele fala assim, doutor, a doença de pele ela já tem um preconceito muito grande. E aí você soma o racismo estrutural ao preconceito da doença de pele. Então imagina como que fica essa situação. E outra questão é que algumas doenças de pele ficam mais evidentes na população negra, como por exemplo o vitiligo. Né? Vitiligo é uma doença que fica muito mais evidente na população negra. Porque às vezes uma pessoa branca tem um vitiligo e as pessoas nem sabem nem que percebem, ela tem, porque assim não tem o contraste, né, de cor. Agora a pessoa negra tem uma manchinha sequer no braço, no rosto, aquilo ali fica muito evidente. Fica muito evidente e faz com que algumas pessoas imaginem que a população negra seja mais acometida, né? Por vitiligo, e que eu não sei se é uma realidade, mas na verdade talvez seja até a impressão, né? É que ela é mais vista, é mais visualizada, uma coisa mais fácil da gente ver o contraste de cor. O que tem muito em doença de pele é a preocupação em passar, né, para alguém, se pega. Então tem muito estigma, né? Algumas doenças têm muito estigma que carregam. Muitos estigmas. E já temos um estigma que ele é racial, que é a pele negra, a pessoa... nós sendo pessoas negras, você pode ser um médico com infinitas especializações, um jornalista, um estudioso. O que vai chegar primeiro sempre é o tom da nossa pele. Isso determina muito sobre a maneira como nós seremos tratados a partir do momento em que somos vistos, né? E aí é por isso que a gente está aqui promovendo essa discussão, esse espaço de diálogo, para que a gente possa conversar e permitir que a população negra brasileira tenha melhor qualidade de vida. Essa é a nossa ideia aqui no nosso podcast, né, no Novartis Black Network, e também é uma ideia que está muito dialogando com o que vocês estão fazendo no ambulatório. A gente está chegando no fim da nossa conversa, mas não sem antes, porque aqui a gente tem um momento especial que é o nosso momento ação. É um momento que eu convido vocês a trazerem ideias, a palpitarem o que uma empresa como a Novartis de que maneira que ela pode contribuir com a melhora da qualidade de vida da população negra brasileira, que é essa população que nós sabemos que é mais de 50%, mas que ocupa
os piores indicadores de qualidade de vida no Brasil. Se a gente se uniu aqui hoje para conversar, é porque nós reconhecemos que existem pesquisas que validam esses números, infelizmente, porque a gente gostaria que fosse uma coisa diferente. E a Novartis é uma empresa que entende a necessidade de se investir em diversidade para que a gente consiga atender as necessidades de toda a nossa população. Então, eu queria fazer uma rodada aqui de palpiteiros. Palpiteiros, momento ação. Vamos começar aqui com o Anderson. Vamos lá. Eu acho que um passo importante é o da conscientização, né? Eu acho que a Novartis, com seu tamanho, né, com toda a influência que essa empresa tem, né, ela pode nos ajudar bastante na conscientização da população em relação à manifestação de doenças de pele, porque a gente sabe que, infelizmente, boa parte da nossa população ainda não tem sequer o diagnóstico daquele problema que está fazendo ela sofrer. Então, acho que isso é um ponto principal. E um outro ponto é a questão de auxílio em pesquisa, né? Fomentar estudos, né? Fomentar que a gente tenha mais dados, que a gente saiba como cuidar da melhor forma possível dessa nossa população. E isso que você trouxe de fomentar pesquisa, isso é muito válido também, porque eu tenho visto empresas que estão colocando, tomando ação e, por exemplo, produzindo material didático que fale da saúde da população negra, né? E isso auxilia tanto os profissionais para que eles tenham uma nova visão, né? Vamos passar para a Mari agora. Mari, e aí? Vamos dar um pitaco? Eu acho interessante iniciativas como essa, né? E para que a gente consiga também levar mais educação para a comunidade médica, né? Porque eu tenho certeza de que não se restringe a dermatologia na pele negra. Outras especialidades também têm essas especificidades na população negra. Então, seria interessante esse material educativo, eventos educativos com esse enfoque nesse segmento populacional. Acho que seria interessante. Camila, e aí? Quero seu pitaco. Eu acho que para acontecer tudo isso, nós temos que ter pessoas negras em todos os níveis da empresa, né? Sim. Nós temos que ter a representatividade dos negros em todos os níveis da empresa para que eles levem essa visão para dentro da empresa e que seja desenvolvido todas essas questões que a gente trouxe. Que maravilha! Essa foi a nossa conversa aqui do Novartis Black Network Podcast. Você vê que a gente tem um nome de peso aqui do nosso podcast. Sim. Tudo isso aqui porque a gente está estudando, a gente está pesquisando, trazendo pessoas incríveis para que você receba a informação correta. Eu quero muito agradecer vocês e quero que vocês tenham a possibilidade de trazer aí as redes de vocês para que as pessoas possam te localizar. A gente sabe que hoje a demanda do ambulatório que vocês atuam é uma demanda pequena que vocês podem atender, mas as pessoas podem ir atrás de vocês para um atendimento nos outros serviços que vocês atuam. Camila, por favor, como é que a gente te localiza? Como é que marca uma consulta com a doutora Camila? Pode ir pelo Instagram, Camila_dermatologista. Camila_dermatologista. Mari? Pelo Instagram também tem as informações lá para acesso, para marcar consulta. É Mariana Gil_dermato. E Anderson? Também consegue meus contatos pelo Instagram, é @doutoranderson.costa. Que maravilha, eu quero muito agradecer vocês. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que o pessoal de casa percebeu que eu aproveitei para passar no médico aqui. Vocês viram? Sabe? A consulta que foi, maravilhosa. Tirei minhas dúvidas. Mas eu sei que muitas das minhas dúvidas também são as suas dúvidas. Por isso que eu fiz questão de trazê-las aqui hoje, Esse foi mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. Eu quero que você comente, que você mande mensagens. Quer receber pessoas, quer ver pessoas aqui na nossa mesa? Quer discutir assuntos específicos? Manda pra gente essa informação que a gente vai pensar com carinho nela. E já sabe, né? Tem mais programa pra você. Beijo e até a próxima.